Primeiramente, o presidente da mesa, o Rodrigo Bicalho, advogado em São Paulo, do escritório Bicalho Molica, que vai fazer a presidência do painel. Vou chamar também o João Carlos Perússulo, vice-presidente do Sinoscom Paraná. E para completar o painel, ainda temos dois, o Celso Petrucci, economista do Secov São Paulo. E para completar o painel, a gente teria a presença do Marcos Catalhã, consultor da ADM Paraná, mas teremos em seu lugar o Fábio Tadeu Araújo, também consultor da ADM Paraná. Eu agradeço pela presença de todos e já inicio passando a palavra para o presidente Rodrigo Bicalho. Alô, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui nesse terceiro Congresso Internacional do BDIC. Vamos já dar início efetivamente aos nossos trabalhos, sem maiores delongas. E nós temos três aqui pessoas que apresentarão seus pontos de vista sobre o mercado imobiliário, sobre o crédito imobiliário. Então, eu pediria a cada um deles que fizesse sua apresentação em, no máximo, 20 minutos, se possível, para que a gente ainda tivesse um tempo remanescente para dúvidas, debates, para que os próprios senhores também pudessem colocar seus pontos de vista. Eu acho que ficaria mais enriquecedor. Conforme conversamos aqui previamente, vamos pedir ao Celso Petrucci, que vai fazer uma apresentação mais em termos de macro Brasil. Depois vamos pedir ao Fábio, que se concentrará um pouco mais na questão de números aqui do Sul. E ao nosso anfitrião, que é vice-presidente da casa, que falará também a respeito da questão de financiamento e crédito, sobre os assuntos expostos e outros que ele pretende aqui colocar para nós. Então, por favor, Celso, com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui no Sinoscom Paraná, essa casa maravilhosa. Hoje nós estamos com dois eventos aqui em Curitiba, né? E os dois do Sinoscom, né? Também lá temos um outro evento lá no Barigui. Muito importante, porque nós temos secretários de licenciamento do Brasil inteiro, junto com o setor produtivo e junto com o governo, vendo o que a gente pode fazer em termos de redução de burocracia, em termos de agilização de processo, porque, queira ou não queira, essas questões de licenciamento são muito importantes. Eu vou procurar ser bastante breve, tentar conceituar, colocar o mercado imobiliário dentro da economia atual, né? Falar um pouco sobre crédito imobiliário e falar do momento atual que nós estamos passando, né? Nós não temos muitas estatísticas no país, mas a maior empresa de vendas do país tem feito um anuário onde ela tem, vamos dizer, procurado capturar os lançamentos imobiliários que existem pelo país, né? Então, o ano passado, ela já abrangeu aí 134 municípios mais significativos, né? E nós já percebemos no país o lançamento aí em torno de algo de 90 bilhões de reais, né? Sendo que nesses 134 municípios é estimado aí o lançamento de 82 bilhões de reais. É só para a gente dar um pouco de número para o tamanho do mercado imobiliário, principalmente o mercado imobiliário residencial, né? Desses, aqueles quase 90 bilhões, né, um pouco mais de 90 bilhões, né, que teve de lançamento em 2013, né, em torno de 154 mil unidades foram residenciais, em torno de 30 mil unidades comerciais e 11 mil flats. Flats e hotéis, condotéis, viu, Rodrigo? É isso que eu falei, quer dizer, a gente nos últimos 3 anos, você já tem aí capturado mais ou menos uns 24, 25 mil lançamentos de condotéis, que passa por uma situação bastante delicada em relação à CVM, essa estruturação de negócio, né, e que a gente tem trabalhado um pouco nisso. Isso aqui eu costumo dizer, eu sou de um sindicato de incorporadores imobiliários, né? Então, e eu sou da Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde a gente nos reúne com todos os Sinoscoms, ADMs do Brasil, né? Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: quando a economia vai bem, o mercado imobiliário vai muito bem. E quando a economia vai mal, o mercado imobiliário vai menos bem, né? O mercado imobiliário não para, né?
Nós já atravessamos fases de inflação de 2.400% no país e continua tendo mercado imobiliário, né? A gente tem sempre que lembrar disso, porque senão parece que fases como essa que nós estamos atravessando hoje são fases onde a gente não vê o retorno do mercado, não vê a inflexão. E o mercado é cíclico mesmo, né? Então eu fiz o seguinte: esse gráfico aqui, que está embaixo, esse gráfico de barras, ele é do professor Delfim Neto. Eu fiz um painel com ele agora no final de agosto, e ele traz o PIB com, vamos dizer, um delay anual. Sempre o PIB, vamos dizer, desse terceiro trimestre de 14 sobre o terceiro trimestre de 13. E eu coloquei, né, quando assisti a apresentação dele, eu falei, puxa vida, eu vou ver como é que fica a curva de lançamentos, né, em relação a esse gráfico aí que o professor apresentou. E, na realidade, vamos dizer, ela tem perfeita aderência com o gráfico, ou seja, o PIB cresceu, né, em 2010, provavelmente, né, nos 3, 4, 5 trimestres posteriores, o mercado imobiliário cresce. O PIB estabilizou, como está acontecendo agora, né? Nós vamos fechar o 4º ano do governo Dilma. O nosso PIB médio, o crescimento do país, é 1,5%. O pessoal já está chamando o Brasil de 7-1. Lembra alguma coisa do 7-1 ou não? Né? Lembra, né? É 7 de inflação com 1 de crescimento, né? Então, nós estamos numa fase que essa curva de lançamentos provavelmente ou ela continue a cair ou ela vai se estabilizar em patamares mais baixos do que vinha. E a curva de vendas, ela é um pouco mais agressiva, né? Quando cresce, cresce muito, né? Como exemplo aqui, o crescimento que o mercado teve até 2008, né? Só para vocês terem ideia, em 2008 nós acumulávamos lá em São Paulo, em 12 meses, o lançamento de 45 mil unidades, 45 mil unidades em 12 meses. Veio a crise do Lehman Brothers, isso diminui sensivelmente, começou a melhorar com o programa Minha Casa Minha Vida, as vendas voltam e agora nós estamos num patamar de venda mais baixo do que estávamos lá em 2008. Isso está acontecendo lá na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, e eu tenho a impressão que no restante do país esse reflexo vem ou retardadamente ou já está acontecendo em alguns lugares. E com seus reflexos em estoque, em preço, estabilização de preço, aumento de estoques, né? Tudo que isso leva o mercado imobiliário vamos dizer, a seguir, né? Começamos o ano com uma expectativa de crescimento de 2,5%, né? De 2%, 1,95%, e no dia 19 de setembro essa expectativa já era 0,30%, né? E também as projeções para o ano que vem caindo semana a semana no boletim Focus, né? Questão de emprego. Nós reclamamos muito que reduziu muito a criação de empregos no Brasil, né? Então, um dado do jornal de hoje, a Grécia comemorou que a taxa de desemprego na Grécia caiu para 26,4%, né? Era 26,7%, caiu para 26,4%. Hoje, no país, a nossa taxa de desemprego é em torno de 5%, né? Ainda estamos gerando, né, bastante emprego formal, né, de qualidade duvidosa, mas são empregos formais que estão sendo gerados. Esse ano já geramos 751 mil empregos. E a construção civil, a formalização do emprego na construção civil que aconteceu nos últimos anos, é um negócio impressionante. Nós quase que triplicamos os números de postos formais de trabalho na construção civil. Então aí tem um crescimento de mercado, ok, tivemos que contratar mais gente, mas também tem a formalização dos empregos na indústria da construção civil. Esse ano nós estamos aí de janeiro a agosto com 87 mil empregos criados na construção, empregos formais, e, vamos dizer, os índices antecedentes mostram que nós devemos passar esse ano, quando chegar ao final do ano, nós vamos estar zerado, não vamos estar negativo, mas também não deveremos estar positivos. Aqui é a taxa de desemprego que eu falei, das principais regiões metropolitanas, né? Opa! Parou? Acho que aconteceu alguma coisa aqui. Estou procurando
ser bastante rápido. Bom, isso aqui, eu estava conversando ali fora com o Rodrigo, nós estávamos vendo uma outra coisa, e por mais que o país tenha feito nos últimos anos, e fez bastante, né, para vocês terem ideia, nós demoramos 29 anos, até 2009, de 80 a 2009, para fazer o mesmo número de operações de financiamento com a caderneta de poupança e com o FGTS que nós fazíamos lá em 1980. 600 mil operações. Foi um processo demorado, nós ficamos muito tempo sem crédito, sem recursos, né? Isso é uma coisa muito recente para nós, é uma coisa de 10 anos aí. Mas esse é um trabalho do IPEA, mas existem outros trabalhos da Fundação Getúlio Vargas, dados do IBGE, do PNAD, que mostram que nós vamos ter uma necessidade habitacional nos próximos 8 anos, em torno de 14 milhões de unidades, né? Então, qualquer que seja o cenário que o mercado imobiliário atravesse, nesse próximo, principalmente no 2015, 2016, né, ele vai ter que se reinventar, porque demanda não falta. E a boa notícia é que antes a demanda ela era 85% até 3 salários mínimos. Hoje esse número já mudou, é em torno de 63%. Ou seja, o próprio crescimento da renda, a própria migração que houve na pirâmide social, melhorou a condição de aquisição dessas famílias. Então, não se preocupem, o Brasil não precisa se preocupar, que nos próximos anos ele vai ter que continuar produzindo muita unidade nova, né? Crédito imobiliário é o mais saudável que se tem notícia, mesmo fazendo um benchmark, olhando como é que eram os Estados Unidos, na melhor época do crédito imobiliário nos Estados Unidos, no Chile, que é um exemplo que a gente usa mesmo, muito, no México, que é outro exemplo muito utilizado. O nosso crédito imobiliário, ele tem, vamos dizer, ele tem uma base muito sólida e ele tem uma inadimplência que é praticamente zero. 1,8% de inadimplência, fruto da utilização do saque, fruto da utilização e da consolidação da alienação fiduciária. A perda, é uma expressão que a gente usa em economia, a perda tende a zero, né? Então hoje, né, eu vou mostrar para vocês o que os bancos têm de crédito imobiliário pessoa física e quanto que os bancos ganham, vocês vão entender por que ainda existe essa, vamos dizer, essa busca, essa guerra pelo crédito imobiliário, apesar de ser uma coisa recente, né? Muito melhor fazer crédito imobiliário muito melhor fazer crédito imobiliário do que qualquer outro tipo de operação, não só em termos de garantia, né, mas também por causa da nossa garantia. Tem algumas vezes aqui que eu devo estar apertando uma coisa errada aqui. Isso. E no mês de maio, nosso crédito imobiliário, só com recursos da caderneta de poupança, atingiu 377 bilhões de reais, né? O que significa isso, né? Não precisa ser economista. A taxa média de aplicação dos bancos hoje, com recurso da poupança, é 10%. Tá? Então, significa que se você tem uma massa de 377 bilhões de reais de saldo de crédito imobiliário, no mínimo você está recebendo aí em torno de 37 bilhões de reais só de juros, né? Nós não podemos esquecer que isso são milhões de contratos, que eles cobram uma taxinha de administração de R$21. Nós não podemos esquecer que tem uma taxa de seguro, nós não podemos esquecer uma série de vantagens que tem. E é por isso que os agentes financeiros estão cada vez mais focados no crédito imobiliário. Todo mundo imaginava que a poupança fosse acabar em 2012, porque o governo se viu obrigado a mexer no cálculo da remuneração da caderneta de poupança, porque a Selic começou a mergulhar, e a partir de 8% para baixo, a Selic, a poupança seria mais vantajosa do que a Selic, então foi mudada a remuneração. Mesmo assim, continuou a entrar muito dinheiro na caderneta de poupança, e esse ano está entrando menos, porque nós estamos com uma taxa Selic de 11%, e os outros ativos, mesmo com pagamento de 15% a 22,5% de imposto de renda, hoje competem com a caderneta de poupança. Mas a caderneta de poupança continua sendo um instrumento
que os brasileiros se utilizam pela facilidade, por não precisar ter conta corrente, poder movimentar somente com cartão. Quer dizer, isso já está enraizado na cultura do brasileiro. Nós temos uma expectativa. Em 2009, o pessoal falou que existia a possibilidade, em 2013, o recurso da poupança se esgotar, né? Essa aplicação foi crescendo exponencialmente, o dinheiro não se esgotou e nós temos recurso da poupança até o final do ano de 2016, segundo as projeções da própria BCIP, que é a Associação dos Bancos, né? A poupança tem em torno de 500 bilhões de reais de saldo hoje. Esse dado aqui ainda está em junho, são 500 bilhões de saldo, para vocês terem ideia da grandeza. O fundo de garantia tem mais 400 bilhões de saldo, né? A grande dúvida que nós temos hoje no mercado, quem trata disso, né, eu fui durante 10 anos conselheiro do Conselho Curador do Fundo de Garantia, a grande dúvida hoje, né, é se o recurso do FGTS poderá continuar tendo orçamentos crescentes e subsidiando o programa Minha Casa Minha Vida na quantidade de recursos que vem subsidiando. Só para vocês terem ideia, o Fundo de Garantia pôs o ano passado a fundo perdido 7 bilhões de reais. Isso é maior que o resultado da maioria dos bancos do Brasil, né, bancos brasileiros. Ele colocou só de subsídio no programa Minha Casa Minha Vida, né? Também temos outras fontes de recurso, depois o Rodrigo vai passar por isso, o Bicalho, né? Está sendo criada uma nova, mas além dos 500 bilhões da poupança, dos 400 bilhões do FGTS, nós tínhamos aí no mês de junho, né, já 170 bilhões de outras fontes, letras de crédito imobiliário e certificado de recebíveis imobiliários. A BCIP acredita que esse ano vai haver aplicação de 125 bilhões de reais, isso dá em torno de 500 a 550, 600 mil unidades. Aqui estão tanto os financiamentos para produção, os planos empresários, como os financiamentos para aquisição, né? E, por último, né, para não tomar o tempo de vocês, mostrar uma das coisas que a gente defende, que é a qualidade do que... Eu não sei só se é o último, eu acho que tem uma questão do preço que eu coloquei à frente. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil passaram por um saneamento no ano de 2001. Foi criada uma empresa no Tesouro Nacional chamada Engeia, que, em tese, amealhou toda a parte podre da Caixa, do Banco do Brasil, e levou para lá. De lá para cá, a Caixa já tem 4 milhões, tinha em fevereiro desse ano, 4 milhões e meio de contratos, uma carteira, esta é a carteira só da Caixa, 290 bilhões, aqui a taxa média da Caixa ela não é 10%, deve ser em torno de 7,5%, porque grande parte dessa carteira, né, essa informação está em algum lugar, mas grande parte dessa carteira é em FGTS, então a rentabilidade dela é menor, né? Mas a Caixa deve estar tendo aí uma receita de juros sobre a carteira de crédito imobiliário aí, na ordem de uns 15 bilhões, 16 bilhões de reais por ano, né? Inadimplência dela, o prazo médio da operação, apesar de termos financiamentos de até 35 anos, é 222 meses, inadimplência 1,6, e o que é muito importante, a cota de financiamento, o loan to value, é em torno de 70%. O que significa isso? Esses 4 milhões e meio de contratos aqui, na média, as pessoas deram 30% de entrada no seu imóvel, com recursos próprios ou fundo de garantia, e financiaram em torno de 70%. Agora, a coisa mais importante que tem aqui é esta aqui. Durante muitos anos, praticamente de 1986, com a extinção do BNH, até 2004, ou seja, 18 anos, nós vivemos em um país onde não existia a hipótese de crédito imobiliário. Ou você comprava direto com o construtor, ou você tinha que comprar um imóvel à vista, né? A nossa juventude, de lá para cá, de 2004 para cá, pôde passar a ser financiada. Então, você tem hoje grande número de compradores que têm menos de 35 anos. E isso é muito bom, porque é quando a pessoa, né, pelo menos em tese, ela está na sua ascensão profissional.
né? Ela terminou a faculdade, está no seu primeiro ou segundo emprego, em ascensão profissional. 42% desta carteira são para pessoas de até 35 anos, o que é significativo, e mais significativo ainda, mesmo sabendo que a Caixa financia o imóvel de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, de 500 mil, dentro do SFH, 750 mil, aqui para Curitiba, 650, se não me engano, né? Mas a grande parte da carteira são de imóveis, vamos dizer, muito mais aderentes ao perfil do Brasil, ou seja, imóveis até 200 mil reais, somente 14% dos financiamentos acima de 200 mil, e as famílias com renda familiar acima de 10 salários, somente 22% das famílias. Ou seja, isto aqui mostra a saúde do nosso sistema financeiro de habitação, representada pelo seu maior agente financeiro. E, por fim, né, nós entramos numa fase de ajuste de mercado. Eu costumo dizer o seguinte: nós tivemos 3 ciclos bem diferentes aqui no mercado imobiliário, aqui em Curitiba e também no Brasil inteiro, né? Que foi um ciclo que, logo em seguida, que as empresas abriram capital de 2005 a 2007, nós tivemos um boom, né? Eu não gosto de chamar de bolha, a pessoa gosta da palavra bolha, né? Nós tivemos uma puxada no mercado nacional, que ela vai até o segundo semestre de 2008, acontece a quebra de algumas empresas, a quebra do Lehman Brothers e todo o salamalec que houve lá na indústria de fundos e de títulos americanos, né? O mercado caiu vertiginosamente, o Brasil também caiu, porque o Brasil em 2009 cresceu menos 0,9%. De repente, em 2010, há uma curva, e essa curva foi acentuada, o Brasil cresce a um PIB chinês de 7,5%, o mercado imobiliário imediatamente sobe, né? E 2011, 2012, o mercado de novo, ele se ajusta para baixo. 2013, o mercado deu uma reagidinha, e 2014 ele está para baixo, né? E a impressão que pelo menos nós temos lá no Departamento de Economia do Secov, né, é que a gente terá um mercado estável, né, ou um mercado, vamos dizer, um pouco menor no ano de 2016. Né? E isso tem refletido no preço. Né? Nós já tivemos a ter crescimento do preço acumulado em 12 meses, isso é preço nominal, gente, de quase 40% aqui. Tá? E vocês veem que agora nós estamos, nos últimos 12 meses, apesar dele só ter caído, né, nós estamos aí com 13% de aumento de preço acumulado nos lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo. Está muito próximo do FIPE-ZAP, existia um gap muito grande aqui entre os dois índices, agora se vê que a tendência é a mesma, eles estão muito próximos, e, em contrapartida, eles não estão cobrindo o aumento do preço do imóvel novo na cidade de São Paulo, não está cobrindo nem os índices de inflação, ou seja, de janeiro a agosto o imóvel subiu em São Paulo novo por menos de 4%, o IPCA subiu mais de 4%, e a moeda que alinha os nossos contratos de compra e venda, o INCC-DI, subiu 6%. Isso significa que aqui em Curitiba, salvo engano, teve uma queda de preço real, que foi apontada até pelo FIPE-ZAP, junto com Brasília, né? E é um movimento que nós temos que estar muito alerta, muito ligado nisso, com o radar bastante ligado nesse movimento, porque é um movimento que nos mantém as vendas que foram feitas todas daqui para trás. Então, o mercado é um mercado hoje que exige cuidado, é um mercado onde os incorporadores imobiliários estão muito mais conservadores com seus lançamentos, porque eles desenvolveram seus produtos com uma outra realidade, né? Eles estão há um ano e meio, 2 anos aprovando o projeto, de repente agora ele tem condições de lançar aquele empreendimento. Ele está pensando 2 vezes, e o comprador, Sua Excelência o comprador, né? Que é a pessoa mais importante nessa cadeia aqui, ele tem certeza, pelo que ele lê nos jornais, pelas liquidações que ele vê, pelos descontos que tem aí em promoções, ele tem certeza que se ele não comprar agora, ele daqui a 3 meses ou 6 meses, ele vai comprar mais barato, né? É esse o momento que nós estamos enfrentando no mercado, mas é um mercado que não falta demanda, é um mercado que não falta recurso,
e que não faltará, né, capacidade para os incorporadores e construtores reinventarem o mercado imobiliário. Muito obrigado e depois eu estou à disposição de vocês. Eu vou pedir licença aqui ao Fábio para a gente fazer uma pequena inversão. Vamos apresentar aqui o João Carlos, que vai fazer a sua apresentação em virtude da possibilidade que ele tem aí de atender um outro compromisso. Bom, boa tarde a todos. Eu sou vice-presidente do Sinduscom, da área imobiliária, e diretor-presidente da consultora Sanremo. Então, assim, eu fui convidado para falar sobre o mercado imobiliário. Quanto à parte de financiamentos, a parte de crédito, o Petrucci fez uma bela apresentação, né? Eu acho que já conseguiu mostrar o que nós temos a nível de Brasil para financiar o setor. Mercado imobiliário. Então, eu quero falar mais a nível conceitual o que é o mercado imobiliário. E eu falo até com uma certa tristeza, porque o nosso mercado imobiliário ele é formado de uma forma até um pouco amadorística. O nosso setor, até pouco tempo atrás, excetuando São Paulo, que tem o Secov muito forte, que tem dados estatísticos confiáveis, mas que se refere a São Paulo. No resto do país, esses dados são dispersos e nós não temos um setor unido, né, que nos forneça dados confiáveis a nível de Brasil. Esse quadro todo vem melhorando. Aí, há poucos anos, a CEBIC começou a ficar muito forte, né? A CEBIC congrega todos os Sinduscoms do Brasil e hoje está sendo presidida por um paranaense, José Carlos Martins, que está fazendo um belo trabalho, que sucedeu ao Paulo Simão, que ficou lá, acho que por 9 anos, né? Uma coisa assim, né, Petrucci? E já vem fortalecendo muito a CEBIC e tentando agregar o setor. Então, existe uma ideia aqui, Sinduscom Paraná, que nós vamos tentar implantar, não, ainda está muito embrionária, mas é uma ideia de criar uma metodologia única no país para esses cálculos que o Petrucci apresentou, mas apresentou dados da Lopes, né? Então, que isso seja feito pela CEBIC, né, com dados vindos de todos os estados brasileiros, principalmente das capitais, né, ou as grandes cidades, né, cada estado, e isso tem uma única metodologia, porque hoje cada estado faz a sua pesquisa imobiliária, cada estado apresenta os seus dados, né, e isso não é compilado, não é juntado para apresentar à imprensa para que se divulgue como é que está o nosso mercado imobiliário. Eu até vou mais além. Eu acho que mercado imobiliário tinha que ser dividido, para efeito de informação ao leigo, né, ao público, ao consumidor, pelo menos em 4 partes. Nós temos o mercado residencial e o comercial. E dentro do residencial, nós temos pelo menos, nitidamente, 3 partes. A residência econômica, aquela residência média e a de alto padrão. E o que a gente observa, pelo menos pelos dados estatísticos aqui do Paraná, é que os 3 setores nunca andam junto. Então, tem épocas que um está melhor, tem época que o outro está pior. Então, vocês observaram que o Petrucci sempre falou em mercado imobiliário. Mas qual dos mercados? É lógico que ele está se referindo ao mercado médio, que é onde tem o maior volume de construção e de venda. Mas não é só o mercado médio. Então, se a gente observar os dados, os gráficos que foram apresentados, esse mercado hoje está bem devagar, está apresentando um crescimento lento, né? Ou pelo menos indica talvez até uma estabilidade, como o Petrucci falou, mas se nós pegarmos a habitação econômica, o pessoal que está construindo e está vendendo está dando risada, porque tem financiamento, a coisa já sai vendida, tem subsídio, enfim. Então, nós temos aí um mercado
que está crescendo, ou pelo menos está indo muito bem, né? Então, só aí nós já vemos uma discrepância muito grande entre o mercado da habitação econômica e da habitação média. E o mercado do padrão mais alto, ele sempre tem uma velocidade de venda muito pequena e depende de economia, de uma maneira geral, até a economia global, não só a economia do Brasil, né? Então, era interessante se a gente pudesse, nos próximos anos, educar a imprensa no sentido de fornecer esses 4 índices em cada estado e até um índice nacional, né? Como é que está o mercado da habitação econômica, como é que está o mercado da habitação média, da habitação de alto padrão e dos conjuntos comerciais, dos prédios comerciais. Então, se a imprensa acostumasse, porque isso é cultural, né? Eles falam em mercado imobiliário de uma maneira geral. Se acostumasse a divulgar esses índices, talvez o nosso setor tivesse uma interpretação do público um pouquinho mais apurada, né? Mas para isso tinha que ter uma metodologia única nacional, né? Então, nós vamos propor à CEBIC fazer uma pesquisa nos estados, que nós estamos chamando de pesquisa das pesquisas. Pesquisar como é que cada um faz. A gente sabe que o Secovi São Paulo faz um trabalho maravilhoso e tem um controle total sobre o que é construído, o que é vendido em São Paulo. Mas os outros estados, a gente já sabe também que não tem uma precisão tão grande e essas informações deixam algumas dúvidas, né? Então, a gente não quer mudar as empresas que fazem essas pesquisas para cada estado, mas quer tentar que todo mundo concorde em usar uma única metodologia e um único índice de informação, né? Vamos escolher, não adianta ficar soltando para a mídia um caderno de gráficos e informações, porque eles não vão saber interpretar e talvez até divulguem de forma errônea. Vamos soltar para a mídia aí 5, 6 informações, tipo velocidade de venda, estoque, lançamentos, alguma coisa assim, para que seja divulgado a nível nacional como é que anda o nosso mercado. Eu acho isso muito importante e até com uma pesquisa bem feita você consegue ter a projeção e talvez até evitar que isso que o Petrucci falou, que o sujeito fique esperando mais 3 meses para comprar mais barato, né? Então isso é a nossa guerra hoje, tentar fazer com que ele compre agora e não espere para comprar. Isso eu ainda estou falando em apartamentos e residências, casas, apartamentos médio e de alto padrão, não o econômico, que esse é o mercado que está aí bombando, que está indo para frente e que não precisa desse tipo de espera, né? Existe uma demanda muito grande. Então, assim, quanto à informação, é o que Sinduscom Paraná pensa e que a gente vai discutir com todos os outros estados, né, para tentar fazer com que isso seja modificado, a forma de informação, como informar, principalmente a mídia, né, que é a que transmite os nossos dados. Para a gente pode até ter um caderno mais completo, né, como o Secovi tem, e eu acho que cada estado deve ter o seu, né, mas por uma divulgação mais interna para as pessoas do setor, né, do setor. Agora, para o público leigo, tem que dar informação com menos índices e precisa. Quanto ao conceito básico de mercado imobiliário, como eu falei em amadorismo, então isso realmente se reflete, e a gente observa muito, na forma de definição de produto, né? Ao contrário de outros setores da indústria, o produto nosso, ele é feito assim de forma completamente sem critérios. Então, quando o industrial resolve lançar no mercado o seu produto, ele faz pesquisa, ele contrata empresas que fazem pesquisa para ele de qual é o público-alvo, qual a faixa etária que ele vai atingir, qual o poder aquisitivo desse público. Enfim, tem uma série de informações que ele obtém antes de lançar o seu produto.
Aí também ele produz isso na indústria dele, ele faz os testes, ele faz uma série de procedimentos, né, antes de botar isso daí no supermercado ou na loja para vender. Nós, infelizmente, não fazemos isso. Cada um faz do jeito que acha. É muito comum no nosso setor, pelo menos aqui em Curitiba, não sei em São Paulo, Pedro, mas a gente vê um colega que comprou um terreno, pô, comprou aquele terreno, que bacana, o que você vai fazer lá? Ah, não sei, ainda estou pensando. Essa frase a gente ouve quase todo dia, né? Isso não é uma coisa inadmissível. O sujeito tem que comprar o terreno e já saber o que cabe ali, o que vende ali, né? Que público que tem, qual é o número de compradores que quer aquela região, né? Qual é o poder aquisitivo desse público, né? Se eles vão ter dinheiro para pagar aquele produto. Quer dizer, tem que fazer o caminho inverso, né? Tem que começar primeiro sabendo qual é o poder aquisitivo do povo que mora naquela região, ou que gostaria de morar naquela região. Se ele gosta de lareira, se ele gosta de churrasqueira, enfim, se ele prefere um apartamento, um prédio que tenha uma série de atrativos de lazer, ou um prédio que não tenha nada disso, para baixar o condomínio, enfim. Então, existe aí pelo menos uns 100 parâmetros que ele teria que analisar antes de definir o que e aonde ele vai fazer. Mas, infelizmente, não é assim, né? As consultoras lançam, às vezes lançam 2, 3 apartamentos, prédios na mesma quadra, com as mesmas características, daí um concorre com o outro, né? Fica aquela guerra de plantão de venda. Então, isso tudo, eu acho que o setor tem que se organizar melhor. Nós temos que nos preparar para enfrentar, não vou falar em crise, mas em momentos onde as nossas vendas são mais são menores, né? E como o Petrus falou, nunca vai acabar, mas evidentemente que tem épocas que você tem que maximizar o teu lucro, né? Porque o teu lucro nessa época fica pequeno. Você tem que concorrer, em grande parte isso é pelo amadorismo dos lançamentos. Aqui em Curitiba é muito comum, né, o investidor, né? Então o investidor geralmente é aquele sujeito que está no mercado, mexe com outra coisa que não tem nada a ver com a construção civil. Daí ele acha que nós ganhamos 100%. Né? Então existe culturalmente essa, não sei se lá em São Paulo é assim, mas eles acham que a gente aplica 100 e vende por 200. E que a gente ganha 100. Entende? Ele só vai descobrir depois que as nossas margens são muito apertadas, que ninguém ganha isso e que as nossas margens não são muito maiores que todo o resto do setor da indústria, né? Então, assim, ele resolve investir, diversificar os seus investimentos, e o primeiro setor que ele pensa é a construção civil, né? Então, ele não entende nada de construção civil. Só que no Brasil, você sabe que de futebol e construção civil todo mundo acha que é especialista, né? Então, ele pega uma consultora e investe com essa consultora. Geralmente uma consultora formada por pessoal recém-formado. Terminado o primeiro empreendimento, ele geralmente não fica contente e diz, pô, esses caras não trabalharam direito, puto, nosso lucro não foi aquilo que eu imaginava. Aí ele fala, não, eu vou ser incorporador. Daí ele monta uma incorporadora e sai comprando terreno e fazendo projetos. Aí sai de baixo, né? Sai de baixo porque o nível de produto que ele define acaba ficando muito aquém daquilo que o nosso comprador merecia, né? Então, o que acontece? Acabamos tendo produtos mal definidos, em locais errados, e o nosso consumidor, por incrível que pareça, ele não pode divulgar isso, né? Ele extravasa a sua agonia nas reuniões de condomínio, né? Só que ele não pode sair daquelas 4 paredes, porque senão ele desvaloriza seu próprio patrimônio. Então isso a gente assiste muito aqui em Curitiba, né? Então o que o setor da construção civil, o que o Sinduscom, a CBIC teria que promover? Seria uma educação para esse pessoal a nível de definição de produto, né? Para que haja uma distribuição
na cidade, em termos de locais, em termos de espaços, né? E também em termos de definição do produto propriamente dito. Não vamos nem falar no aspecto construtivo, né? As consultoras aqui são boas, não vejo problemas construtivos, eu vejo problemas na definição dos produtos. Então, se tivéssemos um produto definido de forma mais adequada, talvez o mercado, nessas épocas, fosse um pouquinho melhor para todo mundo, né? Talvez pudéssemos até baixar o preço sem diminuir nossa margem de lucro, né? Que está um pouco atrelado a isso, um concorrendo com o outro na mesma região, produtos que não têm uma aceitação tão boa quanto deveria ter, né? Então, isso é uma luta que eu acho que o nosso setor está enfrentando, está melhorando. Isso começou, pelo menos aqui no Paraná, há poucos anos, essa discussão em termos de agregar as consultoras e os incorporadores dentro do sindicato para que comece essa conscientização. Nós mexemos aí com quase 10% do PIB, né, total. Então, eu acho que nós temos que ter essa organização, aprender um pouco com São Paulo, né, que São Paulo tem já isso, porque eu acho que é um dos poucos estados brasileiros que é o Secov que faz esse trabalho, né? Aqui no Paraná são os sindicons, né? Eu acho que a maioria dos estados, em alguns estados, a DEME, aqui também tem uma participação da DEME também, né? Em alguns estados a DEME é muito forte. Mas São Paulo acho que é o único com o Secov mais forte, é isso, Pedro? É o único, né? Então, acho que o que eu tinha a falar sobre o mercado imobiliário é isso. Acho que números, eu acho que ninguém melhor do que o Petrúcio para nos passar, e o Fábio vai nos passar provavelmente números aqui do Paraná, né? Então, agradeço aí a todos. Muito obrigado pela exposição. Vejo que a nossa visão é no mesmo sentido. Eu acho que é muito importante que o setor se una, porque, como vocês viram pela apresentação do Celso, o mercado imobiliário no Brasil mudou completamente de patamar. A gente está falando em 10% do PIB, mas nós éramos menos de 2% do PIB há quanto tempo? 4, 5, 6 anos atrás. Então nós saímos de menos de 2% do PIB para 10% do PIB em menos de uma década, e ainda com a tendência de esse número crescer, e com isso, como os senhores que atuam no mercado sabem, os problemas também cresceram muito. Então, um mercado amador com pequenos problemas podia sobreviver. Um mercado amador com problemas graves não sobrevive, ou as empresas nesse mercado não sobrevivem bem. Então, é importante também essa união de levantar estatística, enfrentar os problemas comuns, justamente para que o mercado possa ir corrigindo os seus problemas técnicos, seus problemas de consumidor, seus problemas jurídicos, pleitear junto as melhorias necessárias para que esses problemas grandes que vêm no mercado grande possam ser também devidamente enfrentados.